Às vezes, alguns me ouvem falar aqui no podcast de amor, né? Amor, amor. E a gente vê que, de fato, as pessoas elas estão muito carentes de amor e, logicamente, os problemas, os relacionamentos, os problemas, os relacionamentos, eles estão muito deficientes de amor. E isso de fato é algo muito triste, porque o amor ele é o pilar central do relacionamento. Nenhum relacionamento ele é bom, nenhum relacionamento oferece tanto desfrute quanto o relacionamento onde o amor é o alicerce. Se não tem amor, realmente o relacionamento ele não traz uma experiência. Eu gosto de falar experiência transcendente, mas isso pode confundir você. Então, eu vou falar uma boa experiência. Eu acho que assim fica mais fácil de ser compreendido. Um relacionamento onde não se tem amor, ele não oferta uma boa experiência. Então, as pessoas, elas se perguntam: como experienciar este amor dentro da relação? Perfeito. É, quando você pega um relacionamento, você, na verdade, está lidando com uma outra pessoa que, assim como você, tem a necessidade de ser amada e também de amar. Uma pessoa, ela tem necessidade tanto de amar quanto de ser amada. Então, começa por este ponto. Se a necessidade de ser amada não for satisfeita, você vai ter um relacionamento disfuncional. Por quê? Porque a outra pessoa não se satisfará nele. Assim como você. Se você não for amado, aquele relacionamento não lhe trará satisfação. Não lhe trazendo satisfação, você não verá sentido em mantê-lo. Você não verá sentido em edificá-lo. Então, logicamente, a relação acaba. Você percebe que o combustível da relação é a capacidade de fazer o outro sentir-se amado e a capacidade de ser amado, se sentir amado. Tanto você precisa amar e se sentir amado, quanto o outro precisa amar e se sentir amado. É lógico que aí entra um porém. E você pensa, eu não controlo a capacidade de amar e se sentir amado do outro. Realmente, você não controla. Você influencia. Isso não é exercer um controle de 100%, mas já é algo que você pode fazer, que está dentro do seu controle e que já dá muito resultado e faz do relacionamento um relacionamento melhor. Cara, você não precisa controlar tudo. Olha só para sua vida. Analise ao seu redor e se pergunte: quantas das coisas que estão ao meu redor eu controlo? Você vai perceber que são poucas coisas que você controla. A vida, por natureza, ela é uma zona de não controle em sua grande maioria. Quando você olhar para o seu redor, você vai ver que tem muito mais coisas que você não controla do que você controla. Mas você consegue viver, você está vivo. Não é? E você está tentando controlar muitas coisas que você não controla, e das que você controla, você simplesmente não controla nada. Vou te dizer qual é o grande erro das pessoas. O grande erro das pessoas é tentar controlar o incontrolável e não controlar o controlável. Ponto final. Se você entender isso, você já vê que você consegue melhorar determinados aspectos. Então,
quando nós estamos falando de relacionamento, a gente tem determinadas coisas que a gente influencia. E o que a gente influencia? A gente influencia a comunicação que permite fazer com que o outro se sinta amado e que ele também dê amor em troca. Porque, lembre-se, você precisa se sentir amado e amar. O outro precisa se sentir amado e amar. Se não lhe é ofertado amor, ele não pode dar amor em troca. Ninguém pode dar o que não tem. Mas, logicamente, existe uma necessidade dentro da relação de criar, produzir este amor. E, do meu ponto de vista, é aí que está um ponto de mudança. Porque a gente tem realmente faz sentido, né? Ninguém pode dar o que não tem. E eu acho que a introdução de Deus dentro da relação faz total sentido. Porque, nossa, eu fico pensando como as pessoas erram por não buscar a Deus. Como as pessoas erram por não se aproximar de Deus. Porque quando você começa a ler a Bíblia, você vê que Deus tem todas as promessas. Promessas de dar exatamente o que as pessoas precisam. E as pessoas, elas acabam pisando nessas promessas. E enquanto poderiam obter grandes coisas na vida, se decidissem buscar a Deus e se aproximar dele. Eu acho que a Bíblia ela deveria ser uma leitura obrigatória para todas as pessoas. Eu acho que as pessoas elas deveriam ser mais humildes. Eu, ao longo da minha vida, fui muito arrogante. O que eu tenho pedido de perdão a Deus e o que eu tenho me redimido diante dele, eu, eu nunca pedi tanto para que Deus me perdoasse por toda a minha arrogância. Eu fui um cara muito arrogante e eu admito isso. Muito arrogante, era muita arrogância. E graças a Deus eu tô conseguindo tratar isso em mim. Mas se libertar da arrogância é o primeiro passo. Entenda uma coisa, você é um ser humano falho e fraco, por natureza. Você é limitado. Você é mortal. Qualquer coisinha pode tirar a sua vida de você, qualquer coisinha te faz parar de respirar. Aceitar a tua condição humana e a tua condição limitada é o primeiro passo para você dar um grande salto na sua vida. Porque aí você entende, peraí, eu preciso aprender, eu preciso entender que Deus ele pode me ajudar e, portanto, eu preciso buscá-lo e eu preciso ser humilde para aprender ao longo do caminho. Humildade é o grande problema das pessoas e é por isso que eu agora entendo, né, o que Jesus queria dizer. Olha, se vocês querem entender um pouco mais sobre como entrar no reino dos céus, olhe para essa criança. Essa criança aqui diz tudo. O que é a criança, né? A criança, ela é, por natureza, um ser humilde, simples, né? Que pela sua ignorância, às vezes, acaba cometendo certos deslizes, mas também pergunta, né? Pergunta no sentido de querer aprender o que não sabe. Então, a gente tem que ser como essa criança, sabe? Entender que a gente não sabe de todas as coisas e que a gente está aprendendo sempre e ter essa humildade para que Deus possa nos ensinar verdadeiramente. Eu tenho mudado muita coisa em mim nesse ano e eu tenho buscado coisas novas também para mudar a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo. E eu tive essa consciência dos relacionamentos que, para mim, passaram a fazer total sentido.
Para que você possa plantar o amor dentro do relacionamento, é necessário que haja interações que elevem por natureza o amor. Quer ver uma coisa? Pergunte-se primeiramente quais são as expressões do amor. Você vê que uma pessoa sempre gosta de ouvir um eu te amo. No entanto, quantas pessoas dizem eu te amo dentro de uma relação? Você tem tido, inclusive, pessoas com medo de se declarar dentro da relação. Porque acreditam que é uma espécie de vulnerabilidade que não vale a pena correr. Vem daquela crença de que o indivíduo que mais demonstra amar é o indivíduo mais fraco dentro do relacionamento. E, na verdade, essas pessoas mal sabem que elas estão deixando de plantar uma semente que é necessária dentro da relação. Então, quantas pessoas dizem eu te amo? Quantas pessoas buscam servir o outro? Percebe que quando você ama alguém, você já teve uma experiência de estar apaixonado por alguém, certamente? E nessa experiência você percebeu que você quer servir aquela pessoa? Que você quer o tempo todo promover o bem para ela, fazer algo que faça diferença na vida dela ou no dia dela? Você já percebeu isso? Por que esse ato ele é natural e ele é instintivo quando se está apaixonado? Por quê? Porque é natural do ato de desejar alguém cuidar dele, fornecer serviço, servi-lo. É natural isto. No entanto, quantas pessoas dentro da relação buscam verdadeiramente servir o outro? Isto, de certo modo, é uma forma de você plantar o amor. Atos de serviço. Servi-lo, de fato, para que a outra pessoa, de uma certa forma, se sinta cuidado e, no entanto, ela tende a ter uma propensão maior a retornar. Porque é interessante, porque quando você pensa no que tange a relacionamento, certamente as pessoas não podem dar o que elas não têm, mas elas podem devolver o que elas recebem. Ora, se alguém recebe amor, tem mais chances de devolver amor. O mesmo é com ódio. Se alguém recebe ódio, tem mais chances de devolvê-lo. No final das contas, é aquilo que Jesus disse: as pessoas falam do que o coração está cheio, não é? Então, dentro da relação, você planta o que você quer colher. Você quer ser amado? Planta amor. Não é? E nisso as pessoas têm falhado muito. Você já percebeu que relacionamentos à distância tendem a não funcionar? Não é verdade? Você já percebeu isso? Já deve ter percebido, né? Aí eu te pergunto, e você já parou para pensar sobre? Você já parou para pensar por que esses relacionamentos à distância tendem a não funcionar? Na verdade é muito simples. Relacionamentos à distância não funcionam porque não há a presença do toque. Não há a interação física. A interação física, ela é um pilar central do amor. Não sei se você tem um pet, um cachorro, por exemplo. Quando uma pessoa gosta muito do seu cachorrinho, ela
até beija o cachorrinho. Ela abraça, enfim, ela acha aquilo tudo fofinho e ela toca. Ah, quando uma pessoa está apaixonada, ela busca beijar aquela outra pessoa, a abraçar, a querer estar próximo, a querer estar por mais tempo em contato físico. Quando duas pessoas estão se conhecendo e uma pessoa estabelece um contato físico mais intenso, aquelas duas pessoas tendem a desenvolver uma relação amorosa somente porque o contato físico foi exercitado. Porque o próprio sexo é uma experiência é, é, que alimenta, de certo modo, o sentimento. Porque o sexo ele é uma experiência puramente física. Olha só que interessante essas coisas, né? Agora, como é que um relacionamento ele vai ter substancialidade? Como ele poderá ser bom se não existe uma uma intensidade no que tange ao contato físico? Como é que o relacionamento vai ser bom se as pessoas não se beijam, não se abraçam, não é? Não fazem sexo? É difícil. Então, como os casais eles vão conseguir sobreviver se se eles não exercitam o, o, a necessidade física, a necessidade do toque? É uma necessidade que ela precisa ser satisfeita. Então, você vê que isso nos relacionamentos também não está presente. Você vê que isso também no relacionamento não está presente. E só que uma coisa interessante sobre o sexo, e vocês precisam entender isso, porque eu tenho estudado um pouco acerca do sexo para entender o peso dele dentro da relação. E só que hoje você vive num mundo de sexo banalizado. E aqui, entenda uma coisa, eu não estou falando do sexo pelo sexo. Eu não estou falando do sexo puramente ato sexual. Não estou falando da fricção entre o pênis e a vagina. Não. Isso é sexo simplificado. E sexo simplificado é apenas prazer sem sentido. Não é sobre isso. O sexo que faz a diferença dentro do relacionamento é o sexo para a manutenção do sentimento. É o sexo com profundidade. É o sexo com a finalidade de promover o ato de amar. É o sexo que alimenta o amor, não o sexo como puramente estímulo nas genitálias. É por isso que o sexo banal não leva a nada. É por isso que o sexo banal, você transa com uma ali, você transa com uma outra ali, você transa com uma outra colar, você transa com uma outra lá, e tá sempre transando com todo mundo e nunca tem um relacionamento firme e forte com ninguém. Deixa eu dizer uma coisa, esse é o maior erro dos jovens hoje. Esse é o maior erro dos jovens hoje. Eles saem transando com muitas pessoas, com várias pessoas, acabam que transam com todo mundo e depois eles percebem que não conseguem ter um relacionamento funcional com ninguém. Todos eles se tornam desfuncionais. E por quê? Porque a banalização do sexo leva à insensibilidade para amar. A banalização do sexo, a banalização sexual, a distribuição sexual
ela leva à sua incapacidade de gerar um sentimento afetivo forte o suficiente para sustentar um relacionamento com uma outra pessoa. Banalização sexual não leva a nada. E isso é importantíssimo deixar claro. No meu último podcast, eu falei sobre o, sobre sexo em uma determinada parte, né, onde eu falei de relacionamentos, o quanto é importante beijar e abraçar e fazer sexo, e uma parte do podcast anterior, que não foi esse assunto, eu estava falando sobre os malefícios da rede social e entre outros assuntos que eu acho que é um assunto muito pertinente hoje. De fato, as redes sociais estão destruindo o cérebro das pessoas, mas elas não estão percebendo. Inclusive, o último podcast que eu gravei, fantástico, tá? O anterior a esse aqui. Assiste, ouve aquele podcast, porque perder aquele podcast ali é loucura do meu ponto de vista, tá? É loucura do meu ponto de vista. Entenda uma coisa, esse trabalho que eu faço, eu sou um cara que eu não paro de aprender, eu sou uma máquina de aprender. Eu estou o tempo todo aprendendo. Tá? Se eu pudesse me definir, eu sou uma máquina de aprender. E eu faço isso porque eu preciso exercitar meu cérebro o máximo possível, porque eu quero construir um cérebro muito plastificado. Eu quero construir um cérebro que ele tem velocidade de aprender, ele aprende rápido, e dessa forma eu sei que eu vou poder servir mais as pessoas. Sendo mais inteligente, eu sirvo mais as pessoas. Inclusive, um dia ainda vou escrever um livro sobre isso para ajudar as pessoas a desenvolverem o cérebro, para que ele seja uma máquina, de fato, e que elas possam aprender tudo o que elas quiserem e se tornarem altamente inteligentes. Inclusive, tem um podcast aqui muito bom que eu gravei sobre como ser mais inteligente, recomendo você ouvir também. Inclusive, é o podcast mais ouvido daqui dos meus podcasts. Mas. É, e nesse podcast que eu gravei, eu não expliquei isso detalhadamente sobre o sexo. Tá? Então, evite a banalidade. Evite a banalidade. Teve uma época que as pessoas sempre se pegaram muito quanto à virgindade e as meninas, por exemplo, né, sempre circulou o fato de que elas tinham que correr para perder a virgindade o mais cedo possível. Cara, isso é tolice. Mas isso é de uma tolice gritante. Gritante. Os homens também, né? Os homens também, não era à toa que em algumas famílias tinha a cultura do pai pegar o filho e levar num prostíbulo com 18 anos para que ele perdesse a virgindade com uma prostituta. Eles estavam criando cafajestes e não estavam nem percebendo. Para você ter ideia de como as tradições do, do, do nosso mundo têm levado, de fato, as pessoas a realmente deteriorarem a sua capacidade de amar e ter um relacionamento com uma experiência fantástica. E você tem, graças a Deus, o cristianismo como a única vertente que está verdadeiramente cooperando para que os relacionamentos eles tendem a ser mais fortes. O cristianismo é a única coisa assim que eu vejo que tem de fato cooperado para o desenvolvimento de relacionamentos mais densos e mais pertinentes. Por quê? É interessante você ver o trabalho que as igrejas fazem para que os indivíduos exerçam a manutenção da virgindade para que percam a sua virgindade dentro de um relacionamento que visa ser duradouro. E por que isso? Porque nenhuma outra relação sexual vai ser tão intensa quanto a primeira relação sexual.
A primeira relação sexual com o indivíduo, tá? Com uma pessoa, primeiro, ela é inesquecível de fato, mas quando você tem um amor muito grande por aquela pessoa e você quer de fato construir uma vida, uma história, um, um, ao lado daquela pessoa, você tem a primeira relação com ela, o amor ele tende a ser muito mais frutificado ali dentro do que se, por exemplo, já fosse a terceira ou a quarta ou a quinta relação sexual que se tem. Ou seja, a primeira relação sexual dentro de um relacionamento que visa, que está sendo construído para ser duradouro, tende a fazer com que o relacionamento seja mais duradouro. Tem mais chances, não quer dizer que vai, porque tem outras coisas que também são importantes. Não é só você ter a primeira relação sexual dentro do relacionamento, né? É necessário o cultivo do amor dentro do relacionamento. Entenda uma coisa, que o amor, a gente pode comparar ele com uma semente que é semeada, mas, no entanto, precisa ser regada, precisa ser cuidada, para que aquilo prospere e se torne cada vez maior a ponto de criar raízes. E quando se cria raízes é porque o ato de amar, ele é repetitivo e progressivo dentro da relação. O que faz com que a relação seja manutenção. Acho que eu vou criar uma palavra aqui. Mas o que faz com que a relação ela obtenha uma manutenção recorrente, no sentido de que ela cresça. O amor, ele precisa criar raízes dentro da relação. A relação é o solo. O amor, ele é semeado nesse solo e então ele é regado, ele é trabalhado, ele é cuidado para que se crie raízes. E essas raízes farão com que o amor se sustente dentro da relação. E o que que é essas raízes? O que que é essa manutenção do amor dentro da relação? É exatamente você exercer toque, beijar, abraçar, entende? Fazer sexo. É você dizer que ama, os estímulos auditivos que visam solidificar o amor, eu te amo, amor, eu quero você, enfim, todos aqueles estímulos que visam solidificar de fato o amor. E isso tudo são sementes que você vai jogando, né? O ato de serviço, o ato de servir, o ato de cuidar do seu cônjuge, do seu próximo, não é? Também é uma semente que você lança no solo. E então você vai plantando este amor dentro da relação. E vai plantando com calma, com paciência. E quando isso tiver ali dentro, as coisas elas tendem a ser muito melhor. De fato, não existe nada de bom que não seja conquistado com trabalho, tá? Então, um relacionamento ele é edificado com base no trabalho. E aí é necessário sabedoria para fazer com que o relacionamento frutifique. As pessoas elas estão tentando obter o melhor da vida, mas não querem saber, não querem conhecer, não se interessam por aprender. Como é que vai ter o melhor da vida dessa forma? Não tem como. O melhor da vida é construído com base em sabedoria. Você tem que conhecer e prosseguir em conhecer. É assim que funciona. E então você vai aprendendo sobre a realidade, você vai entendendo a realidade e você vai, de fato, destravando aquilo que você deseja da vida. Tudo é um segredo, até que você saiba como fazer com que isso se torne revelado para você. Tudo é um segredo até que seja revelado. Isso é revelado como? Sabedoria, ora. Entendendo a realidade e entendendo como desbloquear as benesses da estrutura do real. Então, o que você está fazendo para destravar as benesses da estrutura do real? Você está lendo, está aprendendo, está buscando mentes superiores à sua para te ensinar? Então, isso é importante. Você não vai conseguir bons resultados se não fizer isso. E de fato as coisas não são fáceis. Elas exigem disciplina, amadurecimento, né?
Enfim. Então, faz parte do relacionamento a busca por aprimoramento pessoal para fazer com que esse relacionamento seja bom e agradável. Às vezes as pessoas pensam só nisso. Ah, o relacionamento tá ruim, eu vou trocar o relacionamento para que ele seja melhor. Eu só vou conseguir construir um relacionamento melhor com outra pessoa. Mas o que eu tenho observado é que quando as pessoas mudam os parceiros, elas repetem os mesmos erros. Porque é natural da humanidade, desde o princípio, acreditar que o problema sempre está no outro. É natural, desde o princípio, você terceirizar a culpa. Culpar o outro pelos seus problemas. É natural, sempre foi. Isso aí é desde o princípio da humanidade. Deus criou Adão e Eva, né? E então a serpente influencia Eva a pegar e comer a maçã. Eva oferece a Adão e em um determinado momento chega, Adão, onde estás? Adão, aí Adão aparece coberto e Deus pergunta a Adão, mas peraí, quem foi que te falou que você estava nu? Eu não tinha te dado esse conhecimento. Lembrando que o fruto era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o fruto. E a serpente influenciou a Eva dizendo, come dessa maçã, você vai ser como Deus. Deus não quer que você come dessa maçã, porque ele não quer que você seja como ele. Orgulho. A semente plantou orgulho. A semente plantou prepotência. O desejo por poder. Tu vê que o desejo por poder, do poder pelo poder, já é a raiz de todo mal na humanidade. Para você ver que nem é o dinheiro a raiz de todo mal, como é dito. A raiz de todo mal é o desejo pelo poder, apenas por poder. Não o poder para beneficiar o próximo, mas o poder pelo poder. O poder para a autossuficiência, não é? O alimento para o orgulho humano. Então, o que Adão faz? Adão diz, a mulher que tu me deste me ofereceu uma maçã e eu comi. Aí, Eva, por que ofereceste a maçã pro teu marido? Aí Eva, mas foi a serpente. E se Deus perguntasse pra serpente, serpente, por que você fez isso? Sei lá, é algum problema que eu tenho de personalidade. Entende? Então, cara, a história da humanidade, ela inicia com terceirização de culpa. Então, terceirizar a culpa sempre foi, tá? E sempre vai ser, sempre foi, sempre vai ser trabalho, a própria, a expressão da natureza humana que precisa ser, de certo modo, aprendida para que se tenha a virtude da responsabilidade. Que quer dizer que precisa ser aprimorada para que se tenha a virtude da responsabilidade. Entende? O instinto humano é terceirizar a culpa, é dizer foi ele, não fui eu. Assumir a culpa, por quê? Porque é natural, já é da própria natureza humana sentir o medo da consequência pelo ato. O medo da consequência pelo ato é o que leva a pessoa a não assumir a responsabilidade. Porque assumir a responsabilidade é assumir a consequência pelo ato. É ser consequente. É entender que o ato ele tem consequência e que a consequência virá após o ato. Mas eu não quero a consequência porque a consequência é a punição. Para que se haja a exortação e a correção. Então eu terceirizo a culpa. É por isso que é natural a terceirização de culpa. Quando for natural a assunção, a aceitação da própria consequência como resposta à sua ação, é que aí então você terá a responsabilidade. Que de certo modo é uma virtude. Por quê? Porque o indivíduo responsável, ele pensa na consequência pós-ato.
E ele pensa no ato já pensando na consequência do ato, e que, portanto, ao ser consciente da consequência, ele é consciente do ato. E sendo consciente do ato, ele pode decidir entre praticá-lo e não praticá-lo. Então, os indivíduos não melhoram a sua relação quando trocam os parceiros. A relação continua sendo um inferno, só que com uma outra pessoa. Então, o caminho é aprender a ser o que você espera que o outro seja, dar amor se você espera receber amor, e como você espera receber amor, então terá que dá-lo também. Inclusive, não só ser amado, mas amar também é necessário, é uma necessidade. Se o indivíduo não sabe amar, não saberá ser amado, porque não entenderá o amor. O amor é um ato que ele precisa ser praticado diariamente para que você consiga trabalhá-lo dentro da sua relação. Ah, mas eu não consigo dizer um eu te amo para o meu parceiro. Bom, mas você quer ouvir talvez um eu te amo dele ou dela? Enfim, você vai ter que plantar para colher, meu amigo. E qual é o caminho, Eric, para mim conseguir executar isso? Faz mesmo sem vontade. Finge amá-lo. Faz sem vontade. É só dizer, abre a boca e diz, eu te amo, amor. Te quero todo dia. Eu gosto muito de você. Abraça, beija. Faz sem vontade. Até que a vontade se crie, até que a relação ela floresça. Porque você planta e tudo começa com uma semente. Até a flor chegar é um processo. Até a árvore ser grande é um processo. E o processo é o quê? É o plantio. A ideia é só plantar. Tá com vontade de plantar? Não tá? Tanto faz. O cara que plantou sem vontade e o cara que plantou com vontade, ambos vão colher. Então, meu amigo, faz sem vontade. Porque a repetição do ato diário e a percepção do benefício que se retorna do ato fará com que você intensifique a ação para colher mais benefícios oriundos da ação. Quando você começar a receber também o mesmo que está plantando, você vai ver o quanto vale a pena plantar e vai querer plantar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, como se cria amor dentro da relação? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. É assim que se cria amor dentro da relação, plantando, semeando o amor. Plantando e semeando o amor. E uma missão dentro da relação que não pode faltar. Ambos são responsáveis pelo crescimento de ambos. A evolução dentro da relação, o crescimento de uma mulher e de um homem para fazer com que a relação ela floresça e se torne cada vez melhor, é de responsabilidade de ambos. O homem, ele precisa instruir a mulher e precisa aprender a como comunicar, a como se comportar, a como falar com a mulher para que ela aprenda e, no entanto, a mulher também tem a mesma responsabilidade para com o homem de instruí-lo, de aprimorá-lo, e ambos precisam ser humildes para aprender um com o outro. Primeiro, para entender um ao outro. Você não vai conseguir ensinar alguém que você não entende. E para isso é preciso muita conversa.
é conhecer e insistir em conhecer. Eu gosto muito de um louvor que eu ouvia na igreja, que era te conhecer e prosseguir em te conhecer, você é o alvo da minha vida, não é? É um louvor que eu ouvia muito e eu gostava muito dele. E esse louvor ele me ensinou uma coisa em sua raiz: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Você é o alvo da minha vida, Senhor. Esse era o trecho do louvor. E repare na letra: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Leva isso para a tua relação. Conhecer o outro e prosseguir em conhecer o outro. Por que isso é importante? Porque à medida que você conhece e prossegue em conhecê-lo, você está entendendo o seu parceiro para, com o entendimento dele, entender seus problemas, entender sua personalidade, entender o porquê ele age do jeito que age e que todo esse entendimento servirá como base para você, para que você possa criar estratégias ideais para comunicar, para ensiná-lo, para trabalhar aquela pessoa. E esse ato é um ato de cuidado. E que o ato de cuidado é um ato de amar. Eu sei que pode ser que você enfrente dificuldades nesse trajeto. Mas olha, fazer um relacionamento ser bom não é fácil. Se fosse fácil, não haveriam relacionamentos disfuncionais. Então, é isso. Se tem dificuldade, tem dificuldade. Vai ter que contornar a dificuldade. Não tem. Não tem mistério. É como as coisas são. Se tudo fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo estaria aí desfrutando de um relacionamento maravilhoso. Mas é uma coisa que você quer, não é? Quem não quer ser amado? Quem não quer se sentir amado dentro de uma relação? Quem não quer desfrutar de um relacionamento com muito sentimento, com muito toque, com muito amor? Você sempre ansiou amor. Você ansiou amor dos seus pais? Quantas pessoas hoje não são criados com os pais unidos, mas os pais separados? Quantas pessoas não foram criadas no lar sem o homem, sem o pai ou sem a mãe? É mais comum sem o pai? E talvez essas pessoas elas sentiram, ansiaram o amor desta pessoa que as abandonou e que futuramente cresce com o complexo de rejeição e abandono, que se manifesta na própria descrença do amor. Quando alguém não crê no amor, é porque, óbvio, né? Não teve um, um breve exemplo do que é amar, não teve a sensação de se sentir amado. É difícil crer numa coisa que você nunca experimentou, não é? Então, as pessoas elas avançam com esse complexo. E esse complexo ele tem que ser desfeito. Porque, entenda uma coisa, o pai que te abandonou não abandonou por você, abandonou por ele. A mãe que te abandonou não te abandonou por você, abandonou por ela. Foi pela incapacidade dele, foi pela a incompetência dele como pai, que ele fugiu da responsabilidade de te ter como filho. Foi da fraqueza dele que ele te abandonou e não da sua presença. E não de você. As pessoas não entendem isso. É um pouco difícil de compreender. Uma pessoa que te abandona, abandona você por ela, não por você. Não é uma rejeição a quem você é,
mas é uma incapacidade daquela pessoa que realizou o abandono. Então, fica tranquilo. Você não foi abandonado por quem você é. Isso é fato, isso é batata. Você pega qualquer relacionamento, você pega qualquer experiência de abandono, você pode tornar isso de ser nível. Se uma pessoa buscar o seu pai para entender a realidade dele e o motivo dele ter fugido da responsabilidade, você vai ver que foi por incapacidade dele. Totalmente. Ele vai deixar isso claro na conversa. Toda pessoa que buscou o seu genitor, que abandonou para entender ele, para conversar com ele, não sei se percebeu, mas deveria ter percebido que a incapacidade estava ali presente e que foi por isso. Porque, entenda uma coisa, o genitor não tem motivo nenhum para abandonar o filho pelo filho. É natural do pai amar o filho e é natural da mãe amar o filho. Isso é da própria natureza. Só que, às vezes, a condição da pessoa, o medo, as preocupações, as pressões sociais e as pressões impostas pela vida, ela acaba sendo maior. E acabam suprimindo o sentimento de amor. O vício sempre vai o vício sempre vai ser o opressor da virtude. É por isso que a gente tem que buscar o tempo todo ir eliminando os vícios, para que as nossas virtudes floresçam. Então, se a gente não está oprimindo o vício irá nos oprimir. E é exatamente o que acontece nessa relação. O vício oprimiu a virtude do amor. O vício oprimiu o sentimento de amor pelo filho gerado naquele momento. Nunca se tratou do seu valor, nunca se tratou da sua identidade, nunca se tratou do fato de você existir. Sempre se tratou daquele que realizou o ato de abandono. Sempre se tratou daquela que realizou o ato de abandono. É covardia, é medo, é anseios, é problemas, é incapacidade. Entender isso aí já é um puta caminho andado. Um puta caminho andado. Nunca se tratou de você. Você nunca é o culpado pela disfunção da sua família. Nunca, 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 nunca. Nunca. E por que eu digo isso com tanta certeza? Porque os culpados são exatamente aqueles que são os atores principais de uma família, que são os responsáveis por ela. O pai e a mãe. O casal. Os problemas estão neles, nunca em você. No final das contas, você chegou para a alegria de todos. Certamente você chegou para a alegria de todos. Mas é que eles não tinham capacidade de sentir a alegria. O vício falou mais alto. O desânimo, a tristeza falou mais alto. A frustração com os seus resultados e com aquilo que eles estavam obtendo da vida falou mais alto. Isso gritou e eles não conseguiram ouvir o amor que sentiam por você. Essa é a forma mais simples que eu encontrei de explicar. Eu acho que eu não vou conseguir ser mais simples do que isso. Eu tô com o hábito de tentar explicar as coisas para que até uma criança consiga entender. Até porque tinha algumas pessoas aqui menores de 18 anos que me ouviam. Mas, de qualquer modo, entenda isso definitivamente. Nunca se tratou de você. As pessoas não abandonam pelo que você é. As pessoas abandonam pelo que elas são.
Então, entenda uma coisa. Foque em tudo aquilo que você pode controlar. Deixe o incontrolável para Deus. E foque somente no que você pode controlar. O que você pode fazer para torná-lo aquilo melhor hoje? Faça. Porque isso está sob seu controle. O que o que era necessário que acontecesse para que isso ser melhor, mas que eu não posso provocar. Isso aí não fica sobre a sua responsabilidade. Certo? Então, hoje você aprendeu como é que você promove o amor dentro do relacionamento.